Olá, alunos de inteligência artificial. A gente então continua a nossa disciplina, mais um vídeo com uma aula expositiva. O próximo tópico então que eu quero falar para vocês é o chamado aprendizado probabilístico. Então é um novo paradigma do aprendizado supervisionado que a gente vai ver então com uma nova classe de algoritmos. Na aula passada então eu apresentei para vocês uma breve introdução ao aprendizado supervisionado, então principalmente as tarefas de classificação e regressão, prever valores discretos ou prever valores contínuos. E a gente viu também, então, o paradigma baseado em instância, onde basicamente eu classifico um novo objeto com a classe daquele objeto ou dos objetos mais próximos no espaço multidimensional, o que significaria dizer objetos mais semelhantes àquele que eu quero classificar. O exemplo de algoritmo que a gente viu foi o KNN, o algoritmo dos cavezinhos mais próximos, um algoritmo bem simples, mas extremamente poderoso se a gente souber usar. Na aula de hoje a gente vai ver então o aprendizado probabilístico e para que isso seja possível eu vou fazer uma breve revisão com vocês sobre teoria das probabilidades. Eu sei que vocês já tiveram certamente alguma disciplina de estatística no curso de vocês, mas é sempre bom a gente dar uma relembrada em alguns conceitos que eu vou precisar utilizar. Eu vou precisar utilizar porque eu vou falar sobre o aprendizado bayesiano. Então, para chegar no teorema de Bayes, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos ligados à teoria das probabilidades. E aí eu termino a aula mostrando um algoritmo de classificação do aprendizado probabilístico. Ele é uma simplificação do que a gente chama genericamente de rede bayesiana. O algoritmo se chama naive Bayes. Então esses são os tópicos da aula, a gente vai dividir em 3 momentos. Vamos começar então com a nossa revisão. Essa revisão vai ser bem direta, bem simples, mas para que fique registrado, para que vocês tenham pelo menos bagagem suficiente para entender a parte relevante da matéria. Começando pelo conceito de probabilidade, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já entende bem, mas imaginem que a gente tem algum tipo de fenômeno, a gente chama de fenômeno, experimento e assim por diante, mas nesse fenômeno eu tenho vários resultados que são possíveis de ocorrer, e quando esse fenômeno ocorre um número muito grande de vezes, realmente muito grande de vezes, a frequência relativa com que cada resultado do fenômeno acontece é o que a gente chama de probabilidade. Então, frequência relativa, eu estou contando o número de vezes que o resultado ocorreu, dividido pelo número total de vezes de ocorrência do fenômeno. Claro que esse número total de vezes aí, a gente está analisando um limite, conforme a gente joga esse número total de vezes para o infinito, é que eu vou ter a real probabilidade de ocorrência daquele resultado do fenômeno. E quando um resultado ocorre mais frequentemente que outro, a gente diz que então esse resultado ele é mais provável, ele ocorre com maior probabilidade. O conceito de probabilidade ele vai surgir em 2 contextos. No contexto quando a gente realmente precisa repetir ou executar múltiplas vezes o experimento. Então, por exemplo, se vocês estão na casa de vocês, vocês querem saber a probabilidade do carro que passa na rua da frente da casa de vocês ocorrer, vocês vão botar uma cadeira na rua, então pegar um bloquinho e começar a anotar cada carro que passa na rua num determinado horário, a cor do carro. Então, por exemplo, vocês analisam 1000 carros que passam na rua num determinado horário, desses vocês notam que 57 são verdes. Então, assumindo que 1000 carros seja uma estimativa relevante e que não tenha acontecido nenhum fenômeno estranho que mude a relação dos carros que estão passando pela rua de vocês, a gente pode estimar então que a probabilidade de um carro ser verde, um carro que passa na rua de vocês num determinado horário dele ser verde, é 57.000, ou a probabilidade de 0,057. A probabilidade de 0,57%. E o conceito de probabilidade ele surge também naquilo que a gente chama de conceitos idealizados de um processo que é repetido. Então, por exemplo, a gente não precisa, se a gente tem um dado, que a gente chama de um dado não viciado, um dado de 6 faces comum que vocês estão acostumados, um dado não viciado, a gente sabe, a gente não precisa jogar o dado milhões de vezes ou milhares de vezes para saber que a probabilidade esperada de tirar qualquer número desse dado, qualquer uma das 6 faces, é de 1 em 6, ou 16,6666%. Então a gente já sabe, a priori, essa probabilidade esperada, ou seja, o conceito idealizado desse processo, que a gente pode fazer experimentalmente, é claro, mas que a gente não precisa. Ou se eu for escolher uma distribuição normal como sendo um modelo
que representa corretamente as probabilidades esperadas da altura de um adulto que é do sexo masculino. Se eu tenho a distribuição normal, eu tenho a média, desvio padrão de uma dada população, eu consigo então saber a probabilidade esperada de determinada de uma pessoa do sexo masculino ter determinada altura, ou na verdade um determinado range de altura. E aqui só para que fique claro, no caso do conceito idealizado, então tem um aplicativo web que dá para a gente brincar com esse tipo de coisa, imaginando o caso da moeda justa, que eu posso chamar head or tails, né, cara ou coroa. Eu sei que a probabilidade então da moeda justa é 50% para cara e 50% para coroa, mas eu posso fazer também com base em análise experimental. Então o que eu fiz foi usar esse aplicativo web para fazer 5 lançamentos da minha moeda, e nesses 5 lançamentos, em 3 dos 5, ou em 60%, deu heads, em 40% deu tails. Então ficou 65, claro, um número baixo de lançamentos. Conforme eu fiz depois mais 100 lançamentos, totalizando 105 lançamentos, aí sim, aí o número de caras foi para 52%, por volta de 52%, 55% dá 105%, e 48% para tails, né? Então o que vocês estão vendo que está acontecendo aqui é que conforme aumenta o número de lançamentos, conforme cresce o número de lançamentos, a probabilidade estimada começa a atender a probabilidade esperada, a probabilidade real, dado o conceito de uma moeda justa, de 50%. Para falar, a gente tem que falar também do que é um espaço de probabilidades, onde o espaço de probabilidades, então, é esse processo, esse fenômeno, esse experimento, que é aleatório e que tem 3 componentes. Aqui é uma parte um pouquinho mais pesada de teoria, mas que vocês vão ver a utilidade na prática. Então, todo o experimento ou fenômeno aleatório, ele tem o que a gente chama do conjunto, ou o conjunto do espaço amostral, ou o conjunto ômega. Esse conjunto ômega, então, é o conjunto de todos os possíveis resultados desse fenômeno. Então, imaginando o caso do dado não viciado das 6 faces, para o dado eu tenho meus resultados possíveis, que é tirar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então são esses 6 resultados possíveis que formam o meu espaço amostral. O número de resultados possíveis, então, é a cardinalidade do conjunto, naquele caso lá, 6. Eu tenho também um conjunto F, que a gente chama do conjunto de todos os possíveis eventos desse meu fenômeno, desse meu experimento, desse meu espaço de probabilidades. E o que é um evento dentro de um espaço de probabilidades? Um evento, então, ele é um subconjunto possível de resultados. Ele é um subconjunto possível de resultados, onde os resultados, então, são os elementos do meu espaço amostral, os resultados do fenômeno. E a gente denota um evento pela letra E. Então, ele é um subconjunto de resultados, notando que esse subconjunto ele pode ser um subconjunto vazio, ele pode ser um subconjuntos unitários ou subconjuntos de combinações dos resultados que eu tenho. Então todo evento ele vai possuir de 0 a tamanho do meu espaço amostral em termos de resultados, contidos em um único evento. E o número de possíveis eventos que eu posso ter, ou seja, a cardinalidade desse meu conjunto F, o tamanho desse meu conjunto F, vai ser 2 elevado ao número de possíveis resultados. Então no meu caso lá do dado, que eu tenho 6 possíveis resultados, eu vou ter 2 na 6, isso vai dar 64 possíveis eventos. Então eu tenho um evento. E por que 2, né? 2 elevado? Porque cada resultado ele pode ou não estar contido no evento. Então são duas opções para cada resultado. Se eu tenho cardinalidade de ômega resultados, eu tenho 2 elevado na cardinalidade de ômega possíveis eventos. Aí o terceiro componente do meu espaço de probabilidades é o que a gente chama de uma função de distribuição de probabilidades, e é essa que vai nos interessar e que sempre nos interessa na aprendizagem de máquina, que é uma função que mapeia cada resultado para um número, com um valor real entre 0 e 1, que é nada mais é do que a probabilidade daquele resultado ou daquele evento. A gente sabe que a probabilidade do evento vai ser a soma das probabilidades dos possíveis resultados desse evento. Então vamos pensar num exemplo, a probabilidade de x, vamos imaginar que x é um evento que diz que vai chover amanhã. Então x aqui, o que eu estou descrevendo, ele é uma variável aleatória binária, porque ou vai chover ou não vai chover. Se meu p de x for igual a 1, significa que eu tenho certeza absoluta que vai chover amanhã. Se meu p de x for 0, significa que eu tenho certeza absoluta que não vai chover amanhã. E todos os meus valores intermediários, então notem que a minha função de distribuição de probabilidades pode ser interpretada como um indicador de níveis de incerteza a respeito dos resultados de um determinado fenômeno.
No caso de uma variável aleatória binária, eu posso representar P de x ou P de not x, nessa notação aqui, como not, pode ser também, geralmente também é utilizado o till, né? Como a negação do evento, então o complemento do evento. Então P de not x nada mais vai ser do que 1 menos P de x, dado uma variável que seja aleatória binária, né? Dois possíveis resultados. A gente pode estender a ideia do evento, que ele era anteriormente só binário, para um evento discreto, com mais de dois resultados. Então eu estou assumindo valores contáveis no meu conjunto ômega. Então todo evento x é um subconjunto então, de possíveis resultados em ômega. Geralmente eu represento como probabilidade de x maiúsculo igual a x. Então a probabilidade do evento levar em conta, aqui no caso, o resultado x, onde x então é um dos elementos do conjunto ômega, é um dos possíveis resultados em ômega. Ou P de x igual a x, e aí eu posso usar a notação de ou, x é igual a y e assim por diante. Se eu quero adicionar mais resultados dentro do meu evento. A minha função P, eu posso entender ela no caso de eventos que são discretos, eu chamo ela de função massa de probabilidade, ou Probability Mass Function, uma PMF. Nesse caso, eu estou fazendo um mapeamento desses meus valores discretos para o meu conjunto real entre 0 e 1. Alguns axiomas da teoria de probabilidades, alguns axiomas das probabilidades, então coisas que são verdades inquestionáveis, absolutas. Toda probabilidade é não negativa, ou seja, para qualquer evento que eu tenha, um evento E dentro do meu conjunto F, P de E sempre vai ser maior ou igual a zero. É impossível ter um valor negativo da probabilidade. A minha probabilidade de todos os meus possíveis resultados, que geralmente eu represento como a probabilidade de ômega, eu computo a partir do somatório para cada um dos resultados possíveis dentro de ômega, da probabilidade então do x ser igual a x, onde x então é um dos resultados possíveis no meu conjunto ômega. E se eu fizer essa soma, necessariamente a soma de todos os possíveis resultados tem que somar 1. Tem que somar 100%. E o terceiro axioma das probabilidades é que para qualquer dois eventos, E e E', os dois eventos pertencentes ao meu conjunto F de possíveis eventos, dentro do meu espaço de probabilidades, se esses dois eventos não compartilham resultados, ou seja, se eles forem disjuntos, se a intersecção entre eles for vazia, justamente por eles não compartilharem resultados, então a gente sabe que a probabilidade da união desses dois eventos, E e E', é dada simplesmente pela probabilidade do evento E somada com a probabilidade do evento E'. Isso assumindo que eles não compartilhem resultados. Se eles compartilham, a gente vai ver que a gente vai ter que descontar esse compartilhamento, essa intersecção entre eles. Com relação ao tipo dos espaços amostrais, então eu posso ter esse espaço amostral que ele é discreto, onde então a cardinalidade de ômega é um valor finito, e toda a minha análise vai envolver somatórios. Mas o meu espaço ele pode ser contínuo. Se o meu espaço amostral ele é contínuo, os meus resultados assumem valores dentro, assumem valores contínuos, né, dentro do meu espaço de valores, a minha cardinalidade do meu conjunto ômega do meu espaço amostral é infinita, e a minha análise vai ter que envolver integrais, vai ter que envolver áreas embaixo dessa distribuição de probabilidades, que é agora contínua. Então o exemplo do nosso espaço amostral discreto, de novo, é o dado, é sempre os mesmos exemplos, o dado comum, 6 faces, não viciado, tem os meus 6 possíveis resultados, então aqui eles, o dado tirar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Eu sei que nesse caso eu tenho 64 possíveis eventos, um desses eventos possíveis é eu jogar o dado e tirar ou 1, ou 3, ou 5, ou seja, o meu resultado ser ímpar. Se o meu dado ele é não viciado, a gente sabe que esses meus resultados são equiprováveis, ou seja, a probabilidade de eu tirar um 1 é igual à probabilidade de eu tirar um 2, e assim por diante até a probabilidade de eu tirar um 6. E a probabilidade de cada um desses caras é 1 em 6, já que os resultados são equiprováveis, igualmente prováveis. E a gente sabe pelo axioma da aditividade, a probabilidade então de eu jogar o dado e cair um número ímpar, ou seja, a probabilidade de eu tirar 1, ou 3, ou 5, vai ser de 3 em 6. Basta que eu some, então, um sexto mais um sexto mais um sexto, eu tenho 3 em 6, eu tenho um meio, eu tenho 50% de chance, então, do número que o meu dado,
que caiu o meu dado, desse número ser ímpar, e 50% de chance de ele ser par, 2, 4 ou 6. Vamos ver aqui um outro exemplo. Imagine um espaço amostral que eu tenho 4 possíveis resultados, valores 1, 2, ou 3 e 4. Eu posso imaginar, por exemplo, que esse espaço amostral, que esse meu fenômeno, é guiado por uma distribuição que é uniforme. Então, sempre que vocês ouvirem falar nesse termo, a distribuição dos dados é uniforme, significa que a probabilidade dos resultados dentro do fenômeno são probabilidades equiprováveis. E para que eu calcule essa probabilidade, basta fazer 1 sobre o tamanho do meu espaço amostral. Nesse caso, eu tenho 4 possíveis resultados, eles são equiprováveis pelo fato da distribuição ser uniforme, eu tenho sempre probabilidade, então, de 25% de cada um dos resultados dentro do fenômeno. Mas eu posso ter distribuições com várias caras, com várias características. Eu posso ter uma distribuição que a gente chama totalmente degenerada. Então, para os meus 4 resultados possíveis, uma distribuição degenerada diz que eu tenho 100% de chance de acontecer o resultado 1 e 0% de chance de acontecer qualquer um dos outros. É uma distribuição degenerada, né? Eu só tenho massa não nula para o valor 1. Inclusive, isso daqui é uma distribuição totalmente teórica, porque se eu só tenho massa não nula em cima de um resultado, por que eu deveria contar 2, 3 ou 4 como resultados possíveis se eles de fato nunca acontecem? Então, isso aqui é apenas uma distribuição teórica totalmente degenerada para mostrar para vocês coisas que podem vir a acontecer, que vocês podem vir a se encontrar. Eu posso ter também um exemplo de um espaço amostral contínuo. Vamos imaginar que a altura de um adulto do sexo masculino, né? Nesse caso eu tenho um número infinito de valores dentro de uma determinada faixa. Não sei, de repente todos os adultos do sexo masculino já catalogados que a gente tenha medido, de repente eles variam, sei lá, de 60 centímetros a 2,5 metros. Não sei, algo dentro dessa faixa de valores. Mas notem que eu tenho infinitos possíveis resultados, infinitas possíveis possibilidades dentro desse range de 60 centímetros a 2,5 metros. Então eu tenho um número infinito de possíveis eventos. No meu conjunto F ele é infinito. Por exemplo, eu posso ter um evento E que eu represento dessa maneira. É um evento E de todos os possíveis resultados, tal que o resultado seja um adulto que tenha menos do que 1,85 m de altura. Nota que os resultados aqui definitivamente não são equiprováveis, não existe igual massa de probabilidade dos resultados, até porque eu tenho infinitos números de resultados, então não tem como representar uma distribuição uniforme dentro de um conjunto infinito de valores. E eles vão ser descritos por uma função contínua, uma função que agora não é uma função mais massa de probabilidade, e sim é uma função densidade de probabilidade, que a gente chama de uma probability density function. O que eu quero que vocês percebam, e o que eu quero que vocês se lembrem lá das aulas de estatística, é que se eu tenho uma distribuição num espaço contínuo, uma distribuição densidade de probabilidade, a probabilidade de um ponto exato, de um resultado exato dentro dessa distribuição, vai ser sempre 0. Lembram por quê? Quero que vocês parem de repente o vídeo nessa hora e pensem um pouco por que isso é verdade. Por que se eu for calcular a probabilidade de um valor em especial, um resultado especial dentro dessa distribuição, ela é exatamente 0. E é por isso que a gente vê toda aquela parte de integrais e análise de integrais. Mas a explicação para isso é a seguinte, uma explicação lúdica ou didática para esse fato. Vamos imaginar que a gente tem uma mesa, um tampo de uma mesa. Aí vocês vão perdoar eu desenhar aqui, eu estou desenhando com o mouse agora do trackpad, eu não estou nem com o mouse realmente direito, né? Porque eu não estou na minha sala, eu estou em casa, mas eu vou ver se eu trago o mouse para casa. Mas imagine que eu tenho uma mesa, um tampo, que a gente divide esse tampo na metade. E aí vamos imaginar que em cima do tampo da mesa está girando um pêndulo. E esse pêndulo ele tem igual chance de cair, de apontar, de terminar apontando para um desses dois lados da mesa. Então nesse caso em particular, eu tenho dois resultados possíveis, o pêndulo cai em cima de um lado ou outro, imaginando que essa divisória entre os dois lados ela é infinitesimal, ela não tem largura. Nesse caso teórico, então nesse caso a gente sabe que cair no lado esquerdo do tampo do lado direito eu tenho igual probabilidade, eu tenho 50% de chance de que caia em cada um dos lados do tampo. Agora vamos imaginar que eu tenho outra divisão infinitesimal nesse tampo, que divide ele pela metade em 4 quadrantes, e que agora esse pêndulo ele também percorre
com igual probabilidade, cada um desses 4 quadrantes, fazendo com que a probabilidade que o pêndulo termine finalmente em cima de um dos quadrantes agora seja de 25%. É evidente que eu posso continuar dividindo esse tampo, e aí vamos imaginar que eu faça várias divisões nesse tampo, etc, etc, que continue por algum motivo o pêndulo, que o pêndulo continue tendo igual probabilidade de cair em qualquer canto desse tampo. Se eu dividir esse tampo em 10 partes, que não é aqui o caso, né? Aqui eu tenho mais já de 10 partes, talvez. 2, 4, 6, aqui eu tenho 8 partes, né? Imagina que eu dividi em 10 partes. Se o pêndulo de novo continua com alguma força, por alguma força da natureza, tendo igual probabilidade de cair em qualquer um desses 10 cantos do tampo, eu tenho probabilidade de 10%. E que eu vou fazendo essa divisória, e cada vez que eu faço essa divisória, nota que a probabilidade de cair em uma partezinha isolada do tampo, ela diminui. Se eu dividir em 100, ele vai ter a chance de 1 em 100 cair, de 1%, né, de cair em cada canto do tampo. Se eu dividir em 1000, a chance cai para 1 para 1000. E se eu continuar fazendo essa divisão, continuo fazendo essa divisão, continuo fazendo essa divisão, essa probabilidade vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo. Ao fato que se o meu espaço fosse exatamente contínuo, né, se o meu tampo tivesse, se o meu pêndulo tivesse, na ponta dele, se ele tivesse precisão infinita, a probabilidade de ele cair em qualquer parte do tampo vira virtualmente zero. E é isso que acontece numa explicação teórica. Então, uma distribuição, uma função de densidade de probabilidade pode seguir uma distribuição como essa, distribuição normal, assumindo que as alturas do sexo, de adulto do sexo masculino, segue essa distribuição, com uma média em 1,70 e um desvio ali de alguns centímetros para cima ou para baixo. Para eu analisar, então, eu sei que se eu integrar essa área, então, se eu calcular a integral dessa área no intervalo de menos negativo infinito a mais positivo infinito, a área, então, embaixo dessa curva, ela vai ser de 1, vai ser de 100%. E aí eu posso calcular, vamos apagar aqui o desenho, aí eu posso calcular a integral, por exemplo, para calcular a probabilidade no intervalo, a probabilidade de um evento, onde esse evento é me dado pelo intervalo de 1,70 m em diante. Então, qual é a probabilidade de um adulto do sexo masculino ter mais de 1,70 m? Então, se a gente integra essa área, se a gente conhece os parâmetros dessa distribuição, a gente consegue integrar essa área e descobrir que é de 50% essa probabilidade. Por isso que a análise envolve, então, integrais. E é por isso que a gente aprende integrais. A gente integra com base num intervalo aqui, com um limite superior e inferior, que nada mais é do que uma discretização desse nosso espaço, um tipo de discretização desse espaço que é infinito. Um conceito importante, a gente está quase acabando essa parte de revisão, eu sei que essa parte é um pouco maçante, mas continuem firmes comigo, principalmente se vocês não se lembram desses conceitos. Então, um conceito importante é o que a gente chama de probabilidade a priori, ou probabilidade incondicional, ou do inglês prior probability, que é a probabilidade, ou grau de incerteza, ou nosso grau de crença, de um evento na ausência de qualquer informação adicional que a gente tenha a respeito do evento de um determinado fenômeno. Então, de novo, no caso da moeda justa, uma moeda com os dois lados equiprováveis, né, que segue uma distribuição uniforme, a probabilidade dessa moeda, de eu jogar essa moeda e cair coroa, eu sei que a prior probability, a probabilidade incondicional é de 50%. Na ausência de qualquer outra informação. Que tipo de informação que eu estou falando? Bom, de repente a velocidade com que eu jogo, com o meu dedo joga a moeda, a inclinação do meu dedo, o atrito do ar, o solo onde vai cair a moeda, e qualquer outra informação que eu conseguisse modelar a física e que isso permitisse me dar mais subsídios para que essa probabilidade deixasse de ser 50% e de repente caísse mais para um lado ou para o outro. Então, informações adicionais a respeito do evento. Então, na falta de qualquer informação adicional, a probabilidade a priori de eu jogar uma moeda justa e cair coroa é de 50%. A probabilidade da união de eventos, a gente viu que se esses eventos forem disjuntos ou mutuamente exclusivos, basta com que eu some as probabilidades desses eventos que são mutuamente exclusivos, disjuntos. Se não, a probabilidade da união de dois eventos é a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B menos, e aí eu tenho que descontar o que a gente chama da probabilidade conjunta A e B. Então a gente representa a probabilidade conjunta A e B dessa forma, geralmente com símbolo de intersecção, mas outra notação que vocês vão ver muito claramente é algo como A, e aqui eu vou demorar anos para desenhar, mas A, vírgula B. Então colaborem pensando que isso aqui é a probabilidade de A, vírgula B.
Então, A intersecção B, A vírgula B, A E comercial B, ficou longe de ser um E comercial, são tudo notações, então intersecção, vírgula e E comercial, notações para eu dizer a mesma coisa, para eu querer dizer probabilidade conjunta. Então vamos entender o que é uma probabilidade conjunta e como é que a gente calcula. Então a probabilidade conjunta dos eventos A e B é a probabilidade dos dois eventos ocorrerem, onde a probabilidade de A é a probabilidade do evento A ocorrer, de B do evento B ocorrer, então A e B é a probabilidade do evento A e B ocorrer. Então vamos ver como é que isso funciona de novo com o exemplo dos dados. Então qual é a probabilidade de eu pegar esse dado, jogar ele e cair o número 1? A gente já viu anteriormente que essa probabilidade é de 1/6, ou 16,7%, arredondando. A probabilidade de eu jogar esse mesmo dado e cair 2, de novo, é 1/6, e isso é válido para 3, para 4, para 5, para 6. Muito bem. Mas agora vamos assumir que a gente tem um cenário que a gente tem dois dados, o dado A e o dado B. Então qual é a probabilidade de eu jogar o dado A e cair em 1? E eu jogar o dado B e o dado B também cair no número 1. Então pausem o vídeo agora e deem uma pensada sobre isso, para ver o que vocês acham. Se vocês despausaram o vídeo e deram uma pensada, vocês vão ver que a probabilidade de eu jogar o primeiro dado e cair no número 1 e eu jogar o segundo dado e também cair no número 1 vai ser 1 em 36, porque eu tenho 36 possíveis combinações dos dois dados. São 6 chances de cair no primeiro dado com 6 chances de cair no segundo dado, todas as misturas dessas duas combinações. Eu tenho uma chance em 36. O que eu fiz? Eu peguei a probabilidade do primeiro evento no primeiro dado e multipliquei pela probabilidade do evento no segundo dado. 1/6 vezes 1/6 é 1/36. E agora, qual seria a probabilidade de eu jogar o dado 1 e ele cair em 1, mas agora o dado B não cair em 1, mas cair em 2? Pausem de novo o vídeo, deem uma pensada. Então agora vocês despausaram o vídeo, vocês pararam para pensar e chegaram à conclusão de que a probabilidade é a mesma. É também uma chance em 36. E assim por diante, porque as probabilidades de eu jogar o primeiro dado e cair em um valor qualquer são sempre 1/6, de eu jogar o segundo dado e cair em um valor qualquer é sempre 1/6, e é sempre uma chance que mistura essas duas probabilidades, então 1/6 vezes 1/6, 1/36, então para os 36 casos, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 e assim por diante, todos os 36 casos possíveis que eu tenho. O que a gente pode concluir então da probabilidade conjunta? A probabilidade de eu tirar o dado A dá um valor, um número x e o dado B dá um número y. Então aqui o que eu quero de vocês é a fórmula, então pausem também para pensar um pouco sobre qual seria a fórmula. A gente chegou à conclusão que nesse caso a fórmula é dada pela probabilidade do dado A ser igual a x multiplicado pela probabilidade do dado B ser igual a y. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: a probabilidade conjunta A e B de dois eventos dentro de um fenômeno aleatório, independente de qual for esse fenômeno, ela é sempre computada, ela é sempre dada por P de A vezes P de B? Novamente pausem o vídeo e pensem sobre isso. E aí eu gostaria que vocês tivessem chegado à conclusão de que não, de que eu só posso fazer essa multiplicação e assumir que o resultado dessa multiplicação quando os dois eventos, quando A e B, forem o que a gente chama de eventos independentes. Ou seja, que o fato de eu jogar o primeiro dado e ele cair num número, quando eu jogo o primeiro dado e ele cai no número 3, por exemplo, isso não está alterando, distorcendo o espaço-tempo e fazendo com que ao jogar o segundo dado, que é um dado que não tem ligação nenhuma com o primeiro dado, e eles não são conectados, não há um efeito de física quântica, onde a partícula, o spin e assim por diante, tudo isso está conectado, não existe isso. Então se eu joguei o primeiro dado e deu 3, o fato de ter caído 3 não altera em nada a probabilidade de eu jogar o segundo dado e cair o número que for. Significando então que são eventos totalmente independentes. Se esse for o caso, então sim, basta multiplicar P de A por P de B. Mas genericamente, quando os eventos não são independentes, e a gente pode até pensar que é a fórmula genérica, a fórmula da probabilidade conjunta A e B é dada pela probabilidade condicional de B dado A multiplicado pela probabilidade de A. Então o que surge aqui nesse momento, para que a gente consiga entender o conceito de probabilidade, como calcular a probabilidade conjunta A e B,
Surgiu um novo cara, surgiu um cara chamado probabilidade condicional, P de B dado A, é assim que a gente lê isso daqui, então a probabilidade do evento B ocorrer dado que A já ocorreu. Então P de B dado A vezes P de A. Essa fórmula, especificamente na estatística, a gente chama de regra do produto. P de A e B igual a P de B dado A vezes P de A. E aí o que eu quero mostrar para vocês a seguir é de onde é que vem essa fórmula e como é que a gente calcula intuitivamente esse cara aqui, de onde é que essas coisas saíram. Então vamos imaginar o seguinte exemplo, um exemplo também didático, prático, para que a gente consiga concretizar esse nosso raciocínio. Imagine que a gente tem bolinhas, a gente tem um conjunto de bolinhas, e essas bolinhas, elas têm uma divisória no meio delas. Então todas essas bolinhas, vamos desenhar aqui no canto, elas são mais ou menos divididas ao meio. E essas bolinhas que são divididas ao meio, elas podem ter uma cor de um lado delas e outra cor do outro lado. De duas cores possíveis, vermelho e azul. A bolinha pode ser vermelha nos dois lados, a bolinha pode ser azul nos dois lados, ou ela pode ser uma bolinha mista. Ela pode ser uma bolinha que é metade de um lado vermelho e metade do lado, se a gente pegar aqui na cor bonitinha, para que o desenho fique bonito, e na outra metade pode ser que essa bolinha seja azul. Vamos desenhar aqui também uma bolinha que é azul nos dois lados. Bem fácil de pintar com o mouse. Pois bem, o que a gente sabe, o que a gente pode pensar nesse cenário das bolinhas? Vamos pegar a cor preta. Imagine que eu tenho 30 bolinhas no total. Eu tenho 30 bolinhas no total. E que dessas 30 bolinhas, 20 bolinhas têm pelo menos num lado a cor vermelha. 20 bolinhas. Eu tenho 15 bolinhas que tem pelo menos num lado a cor azul. E eu tenho 5 bolinhas, exatamente 5 bolinhas que são mistas. São metade vermelhas e metade azuis. Então, pelo menos um lado vermelho está dentro desse meu conjunto V. Pelo menos um lado azul está dentro desse meu conjunto A. E bolinhas mistas está dentro desse conjunto de intersecção aqui que eu estou representando por esse diagrama de Venn. V intersecção com A. Tenho 30 bolinhas no total. Certo? Pois bem, se eu tenho 30 bolinhas no total, eu posso dizer... Então vamos lá, eu posso dizer que a probabilidade... Vamos botar aqui num canto. A probabilidade de eu tirar uma bolinha então desse saco que eu não estou enxergando e ela ter pelo menos em um lado a cor azul, a gente pode calcular essa probabilidade como sendo a cardinalidade do conjunto azul, do conjunto pelo menos um lado azul, que é esse conjunto A, divididos pelo número total de bolinhas, ou seja, a cardinalidade do meu conjunto X. Então, se a bolinha tem pelo menos um lado azul, eu sei que ela está dentro desse diagrama de Venn aqui, dessa diagrama azul. E o número total de bolinhas que eu tenho é 30, então se ela está aqui dentro, eu tenho a cardinalidade desse conjunto, que é 15 sobre 30. Então, é 50% a chance de eu puxar uma bolinha e ela ter pelo menos um lado azul. Se eu for fazer o meu mesmo raciocínio para a probabilidade de uma bolinha ser vermelha, e aí tenham paciência comigo aqui escrevendo com o mouse. Enquanto isso vocês vão assimilando tudo isso. Também, qual é a probabilidade de eu tirar uma bolinha e ela ter pelo menos um lado vermelho? Eu sei que então que ela está nesse conjunto V aqui. Esse conjunto representa as bolinhas que tem pelo menos um lado vermelho. Então eu tenho cardinalidade de V. Bem difícil fazer chaves com o mouse. Divididos pela cardinalidade do meu conjunto total, X. Tamanho do meu número total de bolinhas. Com isso eu vou ter 20 em 30, eu vou ter 2/3. Essa vai ser a probabilidade de eu tirar uma bolinha e ela ter pelo menos um lado vermelho.
Eu posso também, a partir de cardinalidades conjuntos, calcular a probabilidade conjunta de eu tirar uma bolinha e ela ter um lado azul e no outro lado a cor vermelha. Isso vai ser o quê? Então pausem o vídeo para pensar um pouco. Agora vocês despausaram e vocês chegaram à conclusão que isso é a cardinalidade desse meu conjunto intersecção, V e A. Então a cardinalidade desse meu conjunto intersecção, V e A, ou A e V, divididos pela cardinalidade do meu total de bolinhas, do meu conjunto X. Então essa é a probabilidade de eu tirar uma bolinha bicolor. Nesse caso aqui, 5 em 30, ou 1/6. Certo? E agora vamos tentar pensar nas probabilidades condicionais. Então qual é a probabilidade de eu tirar uma bolinha, puxar ela, e de um lado dela ela ser azul, sabendo que eu olhei o outro lado da bolinha, então essas bolinhas são divididas ao meio, então eu tirei do saco, olhei uma metade, eu vi que essa metade era vermelha. Então, sabendo que essa metade é vermelha, qual é a probabilidade da outra metade ser azul? É isso que significa a probabilidade condicional, A dado V. Qual é a probabilidade do lado da bolinha não visto ser azul, sabendo que o lado visto é vermelho? Então, como é que eu posso calcular isso aqui? Ora, a gente sabe que essa bolinha ela tem que ser bicolor, então a gente sabe que ela está dentro desse subconjunto V dado A. Então eu posso dizer que é a cardinalidade desse conjunto V intersecção A, V e A, divididos, e aqui que entra a grande diferença, né? A diferença para a probabilidade conjunta. É uma probabilidade condicional, eu sei que um dos lados da bolinha é vermelho. Se eu sei que um dos lados da bolinha é vermelho, eu não preciso trabalhar em cima do meu conjunto total de bolinhas, eu posso trabalhar em cima do meu conjunto de bolinhas que tem pelo menos um lado vermelho, já que isso eu já observei. Eu tenho mais essa informação. Então isso é dividido pela cardinalidade do meu conjunto V, já que eu sei que a bolinha tem, que ela está nesse conjunto. E aí o que eu quero que vocês notem é que a probabilidade condicional do contrário, né? Então qual é a probabilidade da bolinha ter um lado vermelho, sabendo que eu puxei ela e enxerguei que o outro lado era azul. Então de maneira análoga eu sei que essa é uma bolinha bicolor, então isso é a cardinalidade desse meu conjunto intersecção, que é o pior disparado para desenhar com trackpad. Só que agora eu sei que ela, se eu sei que um lado ela é azul, eu sei que ela está nesse subconjunto aqui de bolinhas azuis, então eu sei que eu divido pela cardinalidade de azul. Então já estou acabando aqui de escrever a cardinalidade do conjunto azul. Pois bem, e aí o que nós vamos fazer agora, para chegar nessa regra do produto, a gente vai fazer um truquezinho algébrico. Vamos pegar a cor da nossa caneta aqui, vamos botar vermelho só para que fique mais interessante. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar esses caras da probabilidade condicional e vocês vão concordar comigo que se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, eu não estou afetando em nada o valor original, certo? Se eu multiplico em cima por 2 e multiplico no denominador por 2, 2 de cima corta com 2 de baixo, eu continuo tendo exatamente a mesma probabilidade. Então o que a gente vai fazer, em vez de multiplicar, a gente vai dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo valor. E esse valor que a gente vai dividir, convenientemente, vai ser cardinalidade de x. Então isso que eu estou fazendo é um truquezinho algébrico e vocês já vão ver onde que eu quero chegar. Então eu divido o numerador por cardinalidade de x e para que eu não altere o resultado eu tenho que dividir o denominador por cardinalidade do conjunto x também. Dessa forma eu não estou fazendo nada de anormal, a minha probabilidade condicional de V dado A ela continua igual. Mas aí vocês vão perceber que o que sobrou nesse meu numerador, que é a cardinalidade do conjunto de intersecção dividido por cardinalidade de x,
já está aqui nos slides, já está aqui no desenho que eu fiz nos slides. Está exatamente aqui. Ou seja, o meu numerador vai virar P de A intersecção com V, ou seja, a probabilidade conjunta de A e V. E vocês vão perceber que no meu denominador, e aqui vamos pegar uma outra cor de caneta, eu tenho cardinalidade do conjunto A divididos por cardinalidade do conjunto X, que eu também tenho no meu slide, que está aqui. É a própria probabilidade de eu tirar uma bolinha e ela tem um lado de A. Então, o que eu estou dizendo para vocês, basicamente, é que a probabilidade de V dado A é igual a probabilidade conjunta A e V divididos por probabilidade de A. Então, isso daqui é a probabilidade, e agora isso vai ficar bem riscado, de A e V. E isso daqui no denominador é simplesmente probabilidade de A. Eu preciso urgente de uma caneta numa mesa inteligente. Ora, se eu tenho no numerador probabilidade de A e V, eu posso pegar esse denominador, que é a probabilidade de A, e passar para esse outro lado aqui multiplicando, já que ele está dividindo. Isso daqui multiplica por probabilidade de A, né? E esse denominador aqui some. Então, o que eu fiquei foi que a probabilidade conjunta A e V é igual à probabilidade de V dado A vezes probabilidade de A. E notem que é exatamente isso que é a regra do produto. A probabilidade conjunta, aqui no caso A e B, é igual à probabilidade de B dado A vezes P de A. E esse mesmo raciocínio eu posso fazer na minha probabilidade condicional A dado V. A diferença é que a probabilidade, então, de A dado V vai ficar com a probabilidade conjunta A e V dividido pela probabilidade de V. O que significa dizer que a probabilidade conjunta A e V é igual à probabilidade de A dado V multiplicado por P de V, ou a probabilidade de V dado A multiplicado por P de A. E é assim que a gente chegou, então, na regra do produto. Então, se a gente for resolver isso aqui, a probabilidade de A, então, 15 em 30 é 1 meio, a probabilidade de V, 20 em 30 é 2 terços. Qual é a probabilidade de A e V? Eu sei que a probabilidade de conjunto A e V é a probabilidade de V dado A vezes P de A. Troco o P de A, que eu já conheço, por 1 meio, e aí qual é a probabilidade de V dado A? É a probabilidade da intersecção aqui, que é 5, sobre o tamanho de A, que é 15, 5 em 15, isso é 1 terço. Então 1 terço vezes 1 meio, 1 sexto. E aí eu chamo a atenção que P de A e V, a probabilidade conjunta A e V, é igual à probabilidade conjunta V e A. Então assim como eu montei o cálculo de 1 sexto dessa probabilidade conjunta em cima de A e V com a probabilidade conjunta V dado A, eu poderia ter feito o mesmo com a probabilidade condicional V dado A, eu poderia ter feito o mesmo com a probabilidade condicional A dado V. Então, P de A e V é igual a P de A dado V vezes P de V. Se eu substituo, então, a probabilidade P de V é 20 em 30, 2 terços. Quanto é que P de A dado V? É a intersecção aqui, que é 5. Sabendo que eu tenho evidência, eu já vi que é um lado da bolinha vermelha, sobre 20. Então eu tenho 5 e 20, 5 e 20 é 1 quarto. 1 quarto vezes 2 terços, isso vai dar 2 dozeavos, isso também é 1 sexto. Então notem que P de A e V eu cheguei no mesmo valor de 1 sexto, independente do lado que eu saí. Se eu saí de P de V dado A vezes P de A, ou P de A dado V vezes P de V. Por quê? Porque P de V dado A vezes P de A é igual a P de A dado V vezes P de V, pela minha regra do produto. Se isso é igual, notem que o que a gente pode fazer, eu posso, por exemplo, pegar esse P de A aqui e passar para o outro lado dividindo. E ao fazer isso, eu tenho que P de V dado A é igual a P de A dado V vezes P de V sobre P de A. E isso que sobrou aqui, isso que vocês estão vendo, é o que a gente chama do teorema de Bayes, que é um dos teoremas mais importantes em aprendizado de máquina, em estatística e em aprendizado estatístico. Então o teorema de Bayes ele tem nomezinhos, cada uma dessas variáveis. Então P de V dado A é o que a gente chama a probabilidade posterior ou posterior. P de A dado V é a likelihood ou a verossimilhança. P de V é a probabilidade a priori, ou o meu prior. E P de A é o que eu chamo de evidência.
Notem, obviamente, que o teorema de Bayes é um teorema espelhado. Então, assim como P de V dado A é P de A dado V vezes P de V sobre P de A, P de A dado V vai ser P de V dado A vezes P de A sobre P de V. Aí muda quem é o posterior, quem é o prior, quem é a likelihood e quem é a evidência. Então, para ver se vocês estão afiados, a fórmula do teorema de Bayes obviamente está aqui, vocês vão ter tempo de pausar e anotar. Eu quero que vocês resolvam esse seguinte probleminha. Um probleminha bem simples do teorema de Bayes, que é o problema da meningite. A meningite causa rigidez no pescoço em 50% dos casos. A probabilidade a priori de alguém ter meningite, ou seja, na ausência de qualquer outra informação, é baixa, é de 1 em 50 mil. E a probabilidade a priori de alguém ficar com o pescoço rígido é baixa, não tão baixa, obviamente, é de 1 em 20. O problema que eu quero que vocês resolvam agora com o teorema de Bayes é, se o paciente está com rigidez no pescoço, e essa é a nossa evidência, ele foi no médico se queixando de rigidez no pescoço, a gente quer saber qual é a probabilidade dele estar com meningite, ou qual a probabilidade a posteriori de ele estar com meningite. Então agora é o momento que eu quero que vocês pausem o vídeo, olhem o teorema de Bayes e tentem montar esse problema, mapear cada uma dessas informações para variáveis, montem o teorema de Bayes e tentem resolver. Então façam isso nesse tempo que vocês têm agora, pausando o vídeo. Agora, supostamente, vocês já despausaram. Então, o segredo no teorema de Bayes é a gente saber mapear direitinho as coisas. Então, o que eu digo minha primeira observação, meningite causa rigidez no pescoço 50% das vezes. Então, vamos usar as letras R para rigidez do pescoço e M para meningite, para ficar fácil. Eu sei, o que eu estou dizendo quando eu digo meningite causa rigidez no pescoço 50% das vezes, eu sei que é se a pessoa está com meningite. Então, sabendo isso, a probabilidade dela ter rigidez do pescoço é de 0,5. 50%, 1,5. A probabilidade a priori de alguém ter meningite é 1 em 50 mil. Então, meu P de M é 1 sobre 50 mil. E a probabilidade a priori de alguém ter rigidez do pescoço é de 1 em 20. Então, meu P de R é 1 em 20. O que eu quero saber, basicamente, é, sabendo que o paciente está com rigidez no pescoço, qual é a probabilidade de ele ter meningite. Então, eu sei que ele está com a rigidez do pescoço. Então, a minha probabilidade condicional que eu quero saber, o meu posterior, é P de M dado R. Sabendo que ele está com rigidez do pescoço, qual é a probabilidade de ele estar com meningite. Se eu montando a fórmula, montando o teorema de Bayes, P de M dado R é P de R dado M vezes P de M sobre P de R. Substituindo as variáveis, e eu tenho as três, eu vou ter que P de R dado M é 0,5, P de M é 1 em 50 mil, 0,4 zeros, e é isso, 1, 2, 3, 4 zeros e 2, ou 2 vezes 10 a menos 5, dividido por P de R, que é 1 em 20, ou 0,05. Se vocês fizerem essa conta, isso vai dar 0,0002, ou 2 vezes 10 a menos 4. Isso é 0,02%. Essa é a probabilidade baixíssima. Então, se vocês acordaram com o pescoço meio rígido, fiquem despreocupados. Muito possivelmente vocês não estão com meningite. Como é que a gente mapeia, então, o teorema de Bayes chamado aprendizado bayesiano? Trata-se simplesmente da gente mapear essas variáveis, esses eventos que a gente tinha anteriormente, para aquilo que a gente está vendo em aprendizado de máquina, para aquilo que a gente está caracterizando num dataset. Então, aqui eu vou ter a probabilidade de um objeto X ser da classe CJ. É dado pela probabilidade de uma classe CJ gerar um objeto X, multiplicado pela probabilidade a priori de uma dada classe CJ, dividido pela probabilidade a priori de existir um objeto com a cara de X. Então, P de CJ dado X é o que a gente quer calcular. Qual é a probabilidade de um determinado objeto pertencer a uma determinada classe? Então, se eu tenho um problema com várias classes, o paciente é doente, sim ou não, problema de duas classes, eu tenho que calcular essa probabilidade para as duas classes, para C1 e para C2, para essas minhas duas classes. Então, isso é o que a gente quer calcular. A gente pode imaginar, e essa daqui é a menos intuitiva, mas a gente já vai ver como é que a gente estima a partir dos dados essa probabilidade. A gente pode imaginar que o fato de o paciente estar doente, vamos supor que a classe CJ é estar doente, então que o paciente doente, a existência da classe CJ, eu saber que a pessoa está doente, gera então um objeto X, então gera uma configuração de pacientes com determinados sintomas com uma dada probabilidade. A gente pode imaginar que existe uma probabilidade a priori de alguém ter aquela doença, P de CJ,
E isso daqui é bem fácil de calcular, a gente vai calcular isso calculando simplesmente a frequência relativa que aparece na minha classe CJ no meu dataset, nos dados que eu coletei. E por fim a gente tem a probabilidade Px, que é a probabilidade de ocorrer um objeto X. A gente vai ver que isso é meio difícil de calcular na prática. Mas o lado bom, vocês vão ver que a gente pode, de maneira pragmática, ignorar esse valor. E eu já vou explicar para vocês o que eu quero dizer com ignorar esse valor. Mas a gente não vai se preocupar muito com esse valor, porque a gente vai ter um jeito muito fácil de calcular esse valor na prática. Então, se eu quero classificar um objeto, um problema que eu tenho várias classes, problema que eu tenho, sei lá, 3 classes, para eu classificar uma nova instância, então meu modelo estimado, meu modelo, ou a minha função estimada, que eu estou aproximando a função real f que eu não conheço, para o objeto x, vai ser um argmax. Um argmax iterando em k. Então k está iterando nas classes, então basta com que eu calcule a probabilidade condicional de ser k dado x para cada uma das classes, para C1, para C2, para C3, ou seja, eu itero em k. Calculo essa probabilidade para cada uma das classes. Uma dessas classes vai ter maior probabilidade, por exemplo, a classe 6 de um problema de 10 classes tem a maior probabilidade. Então eu retorno o argmax. Então o argmax eu não retorno a probabilidade em si, eu retorno sim o índice aqui, k, então eu retorno C6. Então eu classifico o objeto x como sendo da classe 6. Isso é o que a gente chama de estimativa MAP, ou estimativa de máximo a posteriori. Ou seja, eu atribuo, eu classifico o objeto com aquela classe, com aquela probabilidade condicional que me dá o maior valor, com aquela classe que tem o maior valor da probabilidade a posteriori. Vamos ver um probleminha prático para que a gente consiga entender esses conceitos. Vamos ver primeiro um problema univariado. Então imagina que eu tenho um problema de 2 classes, eu quero prever se a pessoa é do sexo masculino ou feminino. E eu vou fazer essa predição se a pessoa é do sexo masculino ou feminino simplesmente com base no nome dessa pessoa. Então eu tenho um único atributo preditivo, que é o nome, que eu quero classificar com base no nome se a pessoa é do sexo masculino ou feminino. E aí vamos imaginar que existe uma pessoa que o sexo a gente não conhece, que se chama Drew. Então Drew em inglês, ele é um nome que funciona para o sexo masculino e feminino. Existe a Drew Barrymore, do sexo masculino, existe um comediante, a atriz, né? Existe o comediante Drew Carey, e ator também, que é do sexo masculino. Então Drew é um nome como Sasha, que é um nome também que funciona para ambos os sexos. É um nome que funciona para o sexo masculino ou feminino. Então basicamente o que a gente vai fazer é computar essas probabilidades a posteriori, P masculino dado Drew ou P feminino dado Drew. Montando o teorema de Bayes, a gente sabe que os elementos que vão estar envolvidos é essa probabilidade. Então a probabilidade de alguém se chamar Drew, considerando que essa pessoa eu sei que é do sexo masculino, multiplicado pela probabilidade a priori de alguém ser do sexo masculino, dividido pela probabilidade a priori de alguém, ou incondicional, de alguém se chamar Drew. E por que essa probabilidade aqui de baixo eu estou dizendo que é irrelevante aqui? Porque ela é a mesma para todas as classes. Notem que quando eu for calcular tanto P de masculino dado Drew quanto P de feminino dado Drew, os dois dividem pelo mesmo valor. Então na prática, se eu estou fazendo a estimativa MAP, o máximo a posteriori, como os dois dividem pelo mesmo valor, o que vai me importar é qual dos dois tem o maior valor de numerador. E o que tiver o maior valor de numerador vai ter a maior probabilidade, independente desse valor, porque os dois estão dividindo pelo mesmo valor. Então vamos supor que existe o detetive Drew, que é essa pessoa aqui que eu bloqueei o rosto, e a gente quer saber se ele é do sexo, ou se ele ou se é ele ou se é ela, se é do sexo feminino ou masculino. Para isso a gente vai aplicar o que a gente chama de teorema de Bayes. Então o teorema de Bayes para o aprendizado bayesiano, que a gente acabou de ver. E com sorte a gente tem uma pequena base de dados, de novo, aprendizado de máquina e IA orientada a dados, com dados históricos que a gente tem o nome de várias pessoas e o sexo correspondente. Então essa daqui é a nossa base de treinamento. Então a gente vai gerar um modelo para ser capaz de classificar uma pessoa que se chama Drew como sendo sexo masculino ou feminino. Então vamos lá. Vamos começar com a probabilidade do detetive Drew ser do sexo masculino. Estamos querendo calcular a probabilidade de ser do sexo masculino sabendo que se chama Drew. Vai ser igual à probabilidade de alguém que é do sexo masculino se chamar Drew, multiplicar a probabilidade de alguém ser do sexo masculino dividido pela probabilidade de alguém se chamar Drew. Então se a gente for montar, qual é a probabilidade de alguém que é do sexo masculino se chamar Drew?
Então, para que vocês calculem isso, vocês sabem que a pessoa é do sexo masculino, então vocês vão atrás só dos casos que a pessoa é do sexo masculino. Existem 3. Esse caso, esse caso e esse caso. Então, de 3 pessoas do sexo masculino, quantas se chamam Drew? Dessas 3, uma se chama Drew. Então, a probabilidade de alguém se chamar Drew sabendo que essa pessoa é do sexo masculino, de acordo com a nossa base de dados, é de 1 em 3. Eu vou multiplicar esse valor pela probabilidade de alguém ser do sexo masculino. Qual é a probabilidade a priori de alguém ser do sexo masculino? Horas. Eu tenho 3 objetos que são do sexo masculino, de um total de 8 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 em 8. Então, a probabilidade de alguém, a priori de alguém ser do sexo masculino é de 3/8. E divido isso pela probabilidade de alguém se chamar Drew. Aqui, por enquanto, eu não vou me preocupar com isso. Então, se eu for calcular e fizer 1/3 vezes 3/8, eu tenho 3/24. Isso é 1/8, isso é 0,125. Então, a probabilidade de alguém que se chama Drew ser do sexo masculino é 0,125 dividido por esse valor que eu não computei, P de Drew. A probabilidade de alguém, a priori, se chamar Drew. Vamos fazer agora o mesmo raciocínio para o sexo feminino. Montando o teorema de Bayes, vai ser a probabilidade de alguém do sexo feminino se chamar Drew, vezes a probabilidade de ser do sexo feminino, dividido pela probabilidade da pessoa se chamar, a priori, de se chamar Drew. Vamos pegar então aqui uma cor vermelha. Qual é a probabilidade de alguém que eu sei que é do sexo feminino se chamar Drew? Então eu só considero quem é do sexo feminino. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Desses 5 casos, quantos se chamam Drew? 1, 2, e é isso. Então a probabilidade de alguém do sexo feminino se chamar Drew é 2/5. 2 casos, esse e esse, em 5. Multiplico a probabilidade a priori de alguém ser do sexo feminino. Horas, eu tenho 5 casos de sexo feminino em 8, isso é 5/8. Dividido pela probabilidade a priori de alguém se chamar Drew. Isso vai dar um total, 2/5 vezes 5/8. Isso vai dar 10/40, isso dá 1/4, isso dá 0,25, ou 0,250, sobre P de Drew. Como eu estou fazendo a estimativa MAP, a máxima posteriori, se eu botar então esses dois caras, essas duas probabilidades condicionais de classe, da pessoa que se chama Drew ser do sexo masculino ou do sexo feminino, essa pessoa vai ser quem? Vai ser do sexo masculino ou feminino? Como as duas equações eu divido pelo mesmo valor que eu não computei, P de Drew, significa um maior valor aqui vai ser, então, é mais provável que a pessoa seja do sexo feminino. Basicamente, até agora a gente ignorou o cálculo da evidência, o P de x, por ser só um termo normalizador. Na verdade, o P de x é o que vai fazer com que o meu valor final de probabilidade some 1 para todas as classes, né, e seja de fato uma probabilidade, um valor entre 0 e 1 com interpretação probabilística. Mas como é que eu posso calcular isso? Eu posso calcular o caso simples univariado, que eu não recomendo que vocês façam, embora no caso univariado ele seja trivial, que é a interpretação natural. Então P de Drew é a probabilidade a priori de alguém se chamar Drew, independente do sexo. Então dos 8 casos aqui, a pessoa se chama Drew em 1, 2, 3, isso dá 3/8, nesses 3 casos. Então troco a probabilidade de Drew por 3/8. Isso funciona bem de novo quando eu tenho um único atributo, mas eu não quero que vocês aprendam desse jeito, intuitivo, porque isso não vai funcionar muito bem quando eu tiver vários atributos. A interpretação alternativa, e essa sim que é a que vocês vão usar, é que o que eu tenho que fazer é marginalizar uma distribuição conjunta. Eu vou marginalizar a distribuição conjunta, P que é nome e classe. Então eu vou isolar para todas as classes, eu vou isolar o nome Drew. E para eu isolar para todas as classes, eu uso o que a gente chama da regra da soma, ou a lei da probabilidade total. Que para eu marginalizar a distribuição conjunta x e classe, eu tenho que iterar nas minhas K classes, nesse meu caso aqui 2 classes, masculino e feminino, então esse K é 2, são 2 classes. Multiplicando então a probabilidade condicional de P de Drew dado o sexo correspondente, vezes a probabilidade a priori do sexo correspondente. Então aqui se a gente vai abrir esse somatório, isso aqui vai ficar P de Drew dado o sexo masculino vezes a probabilidade a priori do sexo masculino, mais a segunda volta do somatório, que é P de Drew dado o sexo feminino multiplicado pela probabilidade a priori de ser do sexo feminino.
E aí parece um pouco confuso, isso daqui dá 1/3 vezes 3/8 mais 2/5 vezes 5/8, isso parece um pouco confuso, mas notem que prático. 1/3 vezes 3/8, o lugar que isso aqui está aparecendo é exatamente aqui. Assim como 2/5 vezes 5/8, o lugar que isso está aparecendo é justamente nesse outro numerador. Então, ora, se o meu denominador é um fator normalizante que transforma as probabilidades e que faz com que isso vire uma distribuição que some 1, é evidente que o que tem que ter no denominador é a soma dos numeradores para todos os casos das classes, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, sempre que vocês quiserem calcular, o que eu sugiro para vocês no teorema de Bayes é que vocês montem os numeradores, resolvam os numeradores, e na hora de botar o denominador, simplesmente somem todos os numeradores. Aqui eu tenho dois numeradores, que são duas classes. Somem 0,125 com 0,250, isso dá 0,375, que é exatamente 3/8. 3/8 é 0,375. Então, dessa maneira, tendo o meu 0,375, meus 3/8 no denominador, eu consigo agora sim calcular a exata probabilidade. Então, a exata probabilidade do detetive Drew ser do sexo masculino é de 0,33, ou 33,3333%, de 1/3, e de ser do sexo feminino é de 0,66, 66,6666%. Então a gente já sabia que ele era do sexo feminino, que isso aqui ia dar um maior valor, mas agora a gente tem a probabilidade em si, então não só a certeza, mas também o valor da exata probabilidade. Fazendo o cálculo da evidência, como sendo simplesmente a soma dos numeradores para todas as classes. Dei uma pausada no vídeo e pensem bem nisso tudo. Eu tenho notado ao longo do tempo que um dos momentos que você se atrapalha em prova é nesse cálculo desse denominador. A parte do numerador geralmente é tranquilo, o denominador você se atrapalha um pouco. Bom, é evidente que a gente está preocupado em aprendizagem de máquina. Geralmente a gente vai ter um problema de vários atributos, não só um único atributo. Eu tinha, naquele caso anterior, apenas o atributo nome. Mas o que acontece num problema real, né? Que eu tenho, por exemplo, não só o atributo nome, que é o primeiro atributo x1, mas eu tenho o atributo x2, que é a cor dos olhos, o atributo x3, que é a altura, o x4, que é o peso, e assim por diante. Então aqui eu estou representando essas probabilidades condicionais. Então a probabilidade conjunta, eu não estou mais representando com a intersecção, aqui eu estou representando com vírgulas para economizar na notação. Então imaginem que a probabilidade de alguém ser de um sexo feminino, por exemplo, dado que x1, que é o nome, é Drew, x2, que é a cor dos olhos, é azul, x3, que é a altura, é maior que 1,70, até um xm, que diz que o peso é 90 kg. O jeito de calcular isso, eu posso estender o teorema de Bayes, simplesmente ser a probabilidade condicional, então, dessa mesma pessoa com essas mesmas características, de alguma pessoa do sexo feminino ter essas exatas características, multiplicado pela probabilidade a priori de ser do sexo feminino, dividido pela probabilidade a priori de uma pessoa ter essas exatas características. Mas tem um problema se eu quiser fazer esse cálculo, e principalmente se eu quiser estimar essas probabilidades a partir de uma base de dados. Então pense o jeito que a gente estimou esses valores, essas probabilidades condicionais aqui, principalmente do likelihood, né? No caso do que eu tinha só um único atributo, que era nome. Pense agora que eu tenho vários atributos. Como que eu estimo, então, a probabilidade de uma pessoa ter essas exatas características? E por que isso é um problema? Pausem o vídeo e deem uma pensada sobre isso. Então, possivelmente vocês já despausaram agora. E essa é uma pergunta, ela não é trivial, então se vocês não chegaram a uma conclusão, não se punam, não se penalizem muito com isso, não fiquem muito tristes. Mas basicamente notem que para eu estimar essa probabilidade condicional aqui, então, da pessoa se chamar Drew, ter olhos azuis, ter mais de 90 quilos, ter mais de 1,70 m, etc, 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 e ser do sexo feminino, o jeito para eu estimar isso seria achar todas as pessoas que aderem perfeitamente a todas essas características na minha base de dados, contar essas pessoas e dividir pelo número de pessoas da base de dados. Só que para que eu consiga estimar isso com confiança, significa que eu teria que ter uma quantidade mínima de objetos, de exemplos, de pessoas, para cada combinação possível dos atributos. Então, para uma pessoa que se chama Drew, que tem olhos azuis, mais de 1,70 m, mais de 90 quilos, etc, 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 eu teria que ter várias pessoas com essas exatas mesmas características na base de dados, para que esse meu valor de probabilidade aqui fosse significativo. Mas o que acontece em aprendizado de máquina? A gente sabe que aprendizado de máquina, a gente está trabalhando em cima de um will-posed problem, um problema fracamente definido, a gente discutiu isso na primeira aula.
é que a gente tem um conjunto limitado de dados. Então, possivelmente, é possível que na minha base de dados eu tenha só uma pessoa com aquelas exatas características. Ou é até mesmo possível que nenhuma pessoa tenha aquelas exatas características da pessoa nova que eu quero classificar, fazendo com que eu não consiga estimar essa probabilidade com confiança. E, de fato, conforme cresce o número de atributos que eu tenho, aumenta, então, exponencialmente a combinação possível. Então, a quantidade mínima que eu teria que ter objetos para cada uma dessas combinações possíveis, ficando absolutamente impraticável, especialmente, claro, conforme cresce o meu número de atributos. Qual seria a possível solução para isso? A gente já viu uma aula, uma possível solução para isso, que nos permitiria não precisar achar as pessoas que tivessem ao mesmo tempo todas essas características. Chamassem Drew, olhos azuis, mais de 90 quilos, mais de 1,70 m, etc, etc, etc. A solução possível, e aí vocês podem pausar aqui se vocês quiserem se desafiar do porquê, mas agora nesse momento então que vocês estão despausando, a solução possível é a gente assumir que os atributos são independentes, que o fato então da pessoa se chamar Drew não mexe com o fato da pessoa ter olhos azuis, ou com o fato que a pessoa tem mais de 90 quilos, não tem qualquer correlação ou qualquer influência na pessoa ter mais de 1,70 m e vice-versa. Então, por quê? Porque se eu assumo a independência entre atributos, a gente sabe que para calcular uma probabilidade conjunta, se os atributos x1, x2 até xm são independentes, são descorrelacionados, basta que eu multiplique eles individualmente. Então agora eu não preciso mais contar quantas pessoas têm exatamente, se chamam Drew, tem olhos azuis, mais de 1,70 m, mais de 1,90 m e assim por diante. Mais de 1,70 m, mais de 90 kg e assim por diante. Basta que eu veja o número de pessoas com olhos azuis, e aí eu multiplico isso, então a probabilidade das pessoas que têm olhos azuis, né, eu conto o número de pessoas com olhos azuis dividido pelo total, com a probabilidade da pessoa ter se chamar Drew, com a probabilidade da pessoa ter mais de 90 quilos, com a probabilidade da pessoa ter mais de 1,70 m. Agora de maneira independente, porque de maneira independente, para cada um desses atributos eu vou conseguir sim ter uma quantidade factível de valores para que essas probabilidades independentes, para que essas probabilidades a priori sejam significativas, assim como eu tinha lá no caso da pessoa se chamar Drew, no meu caso univariado. E assim como eu tenho independência, que basta que o meu conceito de independência, que basta que na minha probabilidade conjunta eu multiplique de maneira independente as probabilidades incondicionais, eu vou ter o conceito de independência condicional. No caso da independência condicional, dada então uma probabilidade condicional em que um dos termos é uma probabilidade conjunta, eu posso ter a multiplicação das probabilidades condicionais unitárias. Então a probabilidade de alguém do sexo feminino se chamar Drew, vezes a probabilidade de alguém do sexo feminino ter olhos azuis, vezes a probabilidade de alguém que tem mais de 90 quilos do sexo feminino ter mais de 90 quilos e assim por diante. Então eu consigo fazer essa estimativa das probabilidades condicionais da mesma forma como a gente fez a estimativa da probabilidade da pessoa do sexo feminino se chamar Drew e a probabilidade da pessoa do sexo masculino se chamar Drew. Assumindo então esse conceito de independência condicional, eu posso reescrever o teorema de Bayes com base na hipótese então de que os atributos do meu problema são independentes, como esse produtório, um produtório que o meu I varia de 1 a m, então aqui eu estou iterando nos meus m atributos, na probabilidade condicional de que aquele iésimo atributo tenha um determinado valor, dado que a minha classe tenha assuma um dos rótulos, né? Que a minha classe tem um determinado valor, como por exemplo CJ. Dividido então pela a minha probabilidade a priori vira também, já que é uma probabilidade conjunta de atributos, vira um produtório em todos os meus atributos. E isso que eu acabei de mostrar para vocês, utilizar o teorema de Bayes com a hipótese de independência condicional, é o que a gente chama do classificador naive Bayes. Que é disparado o algoritmo, o algoritmo de classificação mais bem conhecido, mais simples e mais difundido no conceito de aprendizado bayesiano, utilizando o teorema de Bayes. Ele se chama naive em inglês é ingênuo, e ele às vezes é chamado de maneira pejorativa, um pouco menor, de idiot Bayes ou simple Bayes, ou de simple em inglês dá a entender a pessoa que tem problemas cognitivos, que tem de deficiência ou atraso mental. Por isso que são dois termos incrivelmente pejorativos e a gente costuma chamar então de naive Bayes, mas vocês vão ver isso também na literatura. Naive ingênuo porque essa hipótese de dependência entre atributos ela é quase sempre na vida real violada. É muito difícil eu ter nos atributos que eu coleto garantia de que eles são
independentes, de que a ocorrência de um resultado, ou seja, de um valor de um determinado atributo, não altera o espaço de probabilidades de um outro valor de um outro atributo. Um caso típico seria a altura. Então uma pessoa, a gente sabe que se a pessoa tem mais de 2 metros de altura, isso vai implicar, vai mudar muito as probabilidades de ela ter mais de 70 quilos ou 80 quilos. Então certamente uma pessoa muito alta ela vai ter mais peso do que uma pessoa muito baixa. E isso já mostra como esses dois atributos, peso e altura, não são independentes. E na prática aqui a gente está assumindo que eles são independentes, que não existe qualquer correlação entre esses caras. E aqui também é importante eu falar para vocês o porquê que a gente bateu na tecla daquela aula de dados de falar, por exemplo, de cálculo de correlação. Correlação entre atributos. Então, correlação entre atributos vai ser muito importante a gente calcular entre pares de atributos. Nesse caso em especial, porque o naive Bayes ele vai funcionar super bem para atributos que sejam mais independentes possível. E correlação linear é um jeito de eu calcular a independência, ainda que a nível linear, não nível não linear, entre atributos. Então, se eu garantir pelo menos que os meus atributos não são correlacionados linearmente, eu já tenho um indício, né, de que eu tenho alguma independência entre eles e que de repente o naive Bayes vai funcionar bem. Na prática, então, o naive Bayes ele funciona bem até quando eu tenho algum tipo de correlação, ainda assim linear ou não linear, algum tipo de dependência dos atributos. Claro que quando isso começa a ficar extremo, as probabilidades começam a ficar muito distorcidas e ele começa a funcionar menos. Então o que eu gostaria que vocês fizessem agora é que vocês pausem o vídeo nesse slide e que vocês preencham essa tabela que eu montei aqui de cima. Então basicamente aqui a gente tem o chamado problema de play tênis. Eu quero saber se eu posso jogar tênis ou não com base em características do tempo, do clima no dia em questão que eu quero jogar tênis. Então eu tenho esse atributo Outlook, que me diz o céu como é que está, se ele está ensolarado, se ele está encoberto ou se ele está chuvoso. Eu tenho um atributo temperatura, que me diz se a temperatura está quente, agradável ou fria. Eu tenho um atributo umidade, que me diz se a umidade está alta ou se ela está normal. Eu tenho um atributo wind, ventoso, que é verdadeiro ou falso, que diz se está ventando muito, sim ou não. E tem aquilo que eu quero prever. Eu quero prever, então, se eu quero, na verdade, dizer se eu posso jogar tênis, sim ou não, com base nessa minha base de dados históricos, que tem condições diferentes de clima e a informação se a pessoa jogou tênis, sim ou não, com base naquilo que ela achava agradável. O jeito legal de resolver o naive Bayes é montar uma tabela como essa que eu estou montando aqui no slide. Nessa tabela aqui que eu estou montando no slide, vocês montem uma coluna, então uma grande coluna para cada um dos atributos preditivos, inclusive uma coluna para o meu atributo classe, o meu atributo meta, aquele que eu quero prever. E utilizem a divisão, dividam cada um dos atributos nas duas classes do problema, que é jogar tênis sim ou não. Jogar tênis sim ou não, jogar tênis sim ou não, sim ou não, sim ou não. Para que vocês computem então as probabilidades condicionais por atributo. Então o que eu quero que vocês preencham nessa tabela é quantos casos, quantos objetos contém o Outlook igual a Sunny são da classe sim, de jogar tênis. Então, se vocês contarem aqui, eu tenho o Sunny da classe sim ocorrendo uma vez, duas vezes. Então, aqui vocês vão lá e vocês vão preencher com 2. Quero que façam o mesmo para Overcast. Aqui vocês vão preencher para 4. E para Rainy, se vocês contarem, vocês vão preencher isso daqui com 3. No momento que vocês preencherem isso daqui, a gente sabe quantos exemplos são da classe sim? Se a gente contar aqui quantos exemplos da classe sim, a gente vai ver que são 9 exemplos da classe sim. Então aqui embaixo vocês conseguem dizer que a probabilidade condicional de Outlook dado Sunny, ou de Outlook igual a Sunny dado a classe sim, é de 2 em 9, então 2 nonos. Do Overcast vai ser de 4 nonos. Para a classe sim, né? E o Rainy, de acontecer Rainy dada a classe sim, vai ser de 3 nonos. 3 em 9. Eu quero que vocês façam isso, então, o jeito que eu preenchi essa tabela aqui, também desse mesmo atributo para a classe null, botando os valores absolutos aqui e os valores relativos aqui embaixo. Com relação à classe null
Eu tenho 14 exemplos no total, então eu tenho 5 da classe No, então aqui vai ser sempre dividido por 5. Então vai ser algum valor aqui dividido por 5, algum valor aqui dividido por 5 e algum valor aqui dividido por 5. Então eu quero que vocês pausem agora e preenchem o resto dessa tabela. Esses valores para No, os valores de hot, mild e cool condicionados às duas classes, da umidade alta e normal condicionado às duas classes, do ventoso condicionado às duas classes, e os valores a priori aqui que eu já posso deixar para vocês, que eu tenho 9 yes, 5 no, então as probabilidades disso aqui é 9 em 14, ó, a priori da classe sim, e 5 em 14 a priori da classe não. Então preencha essa tabela. Preencha essa tabela agora, use esse tempo para preencher essa tabela. Se acostumem com esse tipo de tabela, imaginando os atributos sempre condicionados às quantidades de classe do problema. Pausem agora e façam. Depois que vocês pausarem, aqui estão as respostas para que vocês acompanhem. Vocês devem ter preenchido e tem que ter dado esses valores aqui. Então confira se vocês não erraram, confira se eu não errei também. Tem que ter dado esses valores aqui. No momento que a gente tem a nossa fórmula então para as duas classes, nosso naive Bayes, e essa tabela preenchida, para resolver um problema de classificação fica extremamente simples. Então quando eu tiver um novo dia, imagine que eu tenho um novo dia. Amanheceu, o dia está ensolarado, a temperatura está fresquinho, né? Está bem frio até, alta umidade e ventoso. Devo jogar tênis, sim ou não? Então o que vocês vão fazer é montar a probabilidade condicional de jogar tênis sim, dado sunny, cool, high, true, e a probabilidade condicional a posteriori de não jogar tênis, dado sunny, cool, high, true. Então se vocês forem montar isso, e eu estou montando aqui para vocês, então vocês podem pausar o vídeo, resolver, confira o resultado depois. Ao conferir o resultado depois, o que vocês têm que fazer é, então, primeiro para a classe sim, probabilidade condicional de sunny para a classe sim, 2/9, vezes probabilidade condicional de cool para a classe sim, 3/9, está aqui, vezes probabilidade de high para a classe sim, também 3/9, que está aqui, vezes probabilidade de true para a classe sim, também 3/9, que está aqui, 3/9, vezes a probabilidade a priori da classe sim, 9/14, tudo isso é um numerador. Notem que eu não preciso nem montar o denominador, ou pelo menos não ainda. E aí vocês façam o mesmo para a classe não, vai dar 3/5 vezes 1/5 vezes 4/5 vezes 3/5 vezes a probabilidade a priori da classe não, que é 5/14. Então resolvendo isso vai dar 0.0053, a probabilidade não normalizada da classe sim, e 0.0206 a probabilidade não normalizada da classe não. De cara a gente vai ver que a maior probabilidade é da classe não, que se a gente só for classificar então esse novo objeto vai ser classificado como classe não, não devemos jogar tênis. Se vocês querem calcular a probabilidade exata, vocês dividam cada um dos valores pela soma dos dois. Então dividam 0.0206 pela soma de 0.0206 com 0.0053, depois dividam 0.0053 por essa mesma soma. Aí vocês vão ter duas probabilidades que somadas fecham 1, e aí sim podem ser encaradas então como reais probabilidades. Existe um problema chamado o problema da frequência zero. Então o que acontece, por exemplo, se na minha base de dados eu tiver um atributo que não aparece, então uma categoria do atributo que não aparece na minha base de treinamento, mas que ela aparece no teste. Então um exemplo disso, no exemplo anterior, seria o outlook igual ao overcast com relação à classe não. Então se vocês olharem o outlook overcast para a classe não, ele não acontece na base de dados. O problema é que como é um grande produtório, o naive Bayes, o que acontece é que essa probabilidade respectiva, P overcast dado não, vai ser zero. E como tudo é um grande produtório, a probabilidade a posteriori também vai ser zero, porque eu vou ter uma multiplicação por zero no meio daquela minha cadeia de multiplicações. E se você parar para pensar, isso é super radical. Porque só pelo fato de um atributo com uma categoria, enfim, não ter aparecido, eu já assumi que isso não vai acontecer, a menos que eu tenha muita segurança, que eu tenha coletados muitos dados em relação ao fenômeno. O que geralmente não é o caso. E quando não é o caso, a solução que a gente costuma dar para isso é o que a gente chama do estimador de Laplace. Então, o estimador de Laplace, essa solução que a gente vai fazer é adicionar uma unidade fictícia para cada combinação de valor classe para aquela categoria. Então, por exemplo, o atributo outlook e a classe no, o que eu vou fazer? O overcast eu não tinha nenhum objeto.
overcast da classe não, mas eu vou lá e vou fingir que eu tenho um objeto que é. Então eu somo 1 no numerador. Claro que eu não posso fazer isso só para a categoria overcast, porque aí eu vou estar mexendo com o valor relativo da probabilidade de overcast com relação a sunny e rainy. Então o que eu faço, eu somo 1 para overcast, e para isso ficar não zero, mas eu somo 1 também para as outras categorias, para sunny e para rainy. Então isso vai fazer com que na prática é como se eu tivesse criado 3 novos objetos, um de cada uma das categorias na classe não. Então o denominador aqui eu vou ter que somar 3, porque eu criei esses 3 caras novos. Então agora a probabilidade do overcast para a classe não vai ser 1/8, não vai ser mais 0, vai ser 1/8. Ainda menor que 4/8 ou que 3/8 das outras duas categorias. E aí só uma observação, vocês têm que fazer isso não só para a classe null, embora de repente isso só aconteça na classe null, mas tem que fazer isso para todas as classes do problema. Caso contrário, a gente vai estar somando elementos para uma classe do problema e ignorando as outras classes. A gente vai estar mexendo nas probabilidades relativas entre as diferentes classes, inserindo então viés nas probabilidades de classe. Uma outra questão que a gente tem que ver é o que a gente faz quando eu tenho atributos numéricos. Então até agora a gente precisava sempre de atributos categóricos. O Outlook é sunny, overcast, rainy, porque a gente precisa de um grão categórico para conseguir contar essas probabilidades. Mas esse meu atributo é numérico. Uma solução é eu fazer discretização, que também é algo que a gente viu naquela aula relativamente maçante, lá de todos os métodos do que fazer e o que não fazer. De calcular média, desvio padrão, a gente viu a discretização. Ou seja, transforma um atributo numérico em categorias, que são os intervalos. A outra opção eu assumo que o meu atributo está seguindo alguma função densidade-probabilidade conhecida. Então, por exemplo, a grande maioria dos fenômenos naturais segue uma distribuição gaussiana, uma distribuição normal. Isso vocês devem ter visto também em qualquer curso de estatística. E a PDF normal, ela é uma distribuição que ela tem parâmetros, ela tem 2 parâmetros, a PDF normal, a PDF gaussiana. Ela tem um parâmetro de média e variância, ou desvio padrão. Então está aqui a variância e está aqui o desvio padrão. Então se eu plugar essa forma, então se eu computar essa forma, então dado por um valor do meu atributo numérico, o meu atributo numérico é temperatura. Qual é a probabilidade de dar 25 graus? Eu plugo, então, no lugar do meu valor aqui 25 graus, então esse cara aqui é 25 graus, eu computo a média de desvio padrão desse atributo temperatura, plugo aqui, resolvo essa fórmula, 1 sobre raiz de 2π multiplicado pelo desvio padrão, ou raiz de 2π variância, vezes e elevado na menos, então o valor que eu estou computando, menos a média, esse resíduo ao quadrado, dividido por 2 vezes a variância. Então essa aqui é a fórmula da PDF, da distribuição gaussiana. Se eu plugar esses valores aqui, eu vou ter, isso vai me cuspir então a probabilidade dessa temperatura aqui de, por exemplo, 25 graus. Então aqui um exemplo desse valor de densidade, imaginando temperatura novamente. O que eu vou fazer é calcular, então, se eu estou assumindo uma distribuição gaussiana, vou calcular a média de desvio padrão por classe. Então eu tenho valores numéricos aqui em Fahrenheit, né, 64, 68, 70, 72. Eu calculo a média para a classe sim, deu 73 Fahrenheit, o desvio padrão deu 6,2. Faço a mesma coisa para a classe não. E se eu quiser calcular então esse valor de densidade, então qual é a probabilidade da temperatura de 66 Fahrenheit, considerando a classe sim, eu plugo aqui o 66 e eu plugo o desvio padrão aqui, 6,2 ao quadrado, que é a variância, plugo aqui 6,2, isso vai me cuspir esse valor, 0,0340, e essa é a probabilidade condicional respectiva. Então é relativamente simples calcular valores de densidade assumindo uma distribuição conhecida, como por exemplo a distribuição normal. Notem que o naive Bayes e todos os classificadores bayesianos geralmente são representados por um tipo de grafo, em que nessa notação a direção das setas querem dizer que a classe CJ causa certas combinações dos valores de atributo. E esse é um grafo que os nós condicionais, eles não se conectam, porque o naive Bayes assume a independência condicional. Então não existe essa ligação entre essas probabilidades condicionais dos atributos, entre atributos. Isso é o que a gente chama então de uma rede bayesiana com essa limitação que essas probabilidades condicionais não se encostam, é o próprio naive Bayes.
O Naive Bayes ele é rápido e eficiente em termos de memória. Ele é rápido e ele é eficiente em termos de memória. Então, basta uma única varredura na base de dados para a gente preencher essa tabela. E essa tabela geralmente é uma tabela pequena, com essas probabilidades pré-computadas, que depois eu só tenho que calcular fórmulas buscando direto dessa tabela. E o legal do Naive Bayes é que ele não é sensível a atributos irrelevantes. Então, ele não é afetado se eu tiver um atributo que não tem nada a ver, que não está me ajudando em nada. Então, KNN, vocês vão se lembrar que todo atributo acaba sendo relevante, porque ele é levado em consideração no cálculo de distância. No Naive Bayes, não. Por quê? Vamos supor um exemplo, que a gente está tentando rotular o sexo de uma pessoa baseado em vários atributos. E um desses atributos é a cor dos olhos. A gente sabe intuitivamente que a cor do olho é irrelevante com relação ao sexo, né? que biologicamente e que na genética a cor dos olhos é um fator absolutamente independente do tipo de cromossomo que a gente tem que define o sexo. Mas mesmo assim vamos supor que a gente vai usar a cor dos olhos para distinguir entre as pessoas. O que vai acontecer quando eu estiver analisando lá, por exemplo, se essa pessoa Jéssica é do sexo masculino ou feminino, quando eu estiver calculando a probabilidade condicional lá, cor do olho dado sexo, se o atributo for realmente relevante, e ser irrelevante significa que ele não ajuda a distinguir entre as classes, o que vai acontecer na prática é que esses valores dessas probabilidades condicionais, então, de olho ser castanho ou olho ser azul dado a classe correspondente, esse valor vai ser muito parecido para as duas classes. Se eu tiver, evidentemente, uma quantidade significativa de dados na minha base de dados. Por isso, quanto maior, melhor. Aqui eu botei 9.000 e 9.001, mas obviamente isso aqui não vai ser exatamente o mesmo, mas o que vai acontecer é que essa fração aqui, esse valor vai ser basicamente o mesmo que eu estou multiplicando para os dois caras. Por quê? Justamente pelo fato do atributo ser irrelevante, e se ele é irrelevante, ele não ajuda a discriminar entre as duas classes. Então isso aqui vai ter basicamente quase o mesmo valor e não vai afetar no cálculo final. Então ignorar esse cara ou não vai fazer diferença. Ele já vai estar sendo ignorado. De novo, assumindo que eu tenho quantidade estimativas boas o suficiente, que eu tenho dados em suficiência. Se eu der o azar de coletar poucos dados, nesses dados, todo mundo que tem olho castanho, ou virtualmente todo mundo é do sexo feminino, quase ninguém é do sexo masculino, vai parecer para o algoritmo, né, que é agnóstico à semântica do problema, que a cor dos olhos é ultra relevante para distinguir entre os sexos. Que a cor do olho castanho puxa muito mais para o sexo feminino do que o masculino. Então é por isso que a gente tem que ter muitos dados, e quanto mais dados em variedade, melhor. Vantagens e desvantagens do Naive Bayes, para a gente fechar a aula aqui, a gente já está com 1h27 dessa parte teórica. Rápido para treinar, uma única varredura, rápido para classificar, resolver uma fórmula, insensível a atributos irrelevantes, isso é excelente. Lida bem com dados discretos e contínuos. Contínuos a gente tem que fazer uma mutreta, né? Ou discretizar ou usar uma PDF conhecida. E lida bem com fluxo de dados. Então, imaginando um problema que eu não tenho os dados em batch, ou seja, que eu não tenho todos os dados de treinamento previamente armazenados, mas esses dados estão chegando continuamente em streams, em fluxo, que a gente chama. São dados que vêm de redes sociais, são tweets chegando a cada momento, coisas assim. Note que esses dados, no momento que chegam, basta que a gente atualize contagens numa tabela de probabilidades e está tudo resolvido, né? Que é só somar valores nessas tabelas e eu consigo lidar então com dados em fluxo. Na disciplina aqui a gente não vai falar de data streams, a gente está assumindo sempre que os problemas são em batch, são problemas que eu tenho já os dados pré-armazenados de antemão. Desvantagem, a gente está assumindo independência dos atributos. Caso haja alta redundância ou alta correlação, seja linear ou não linear dos atributos, utilizar algum método de seleção de atributos pode ajudar a resolver o problema. Se mesmo assim não ajudar, pode ser que a gente precise de uma abordagem mais robusta. Pode ser que a gente precise de uma rede Bayesiana e aí a gente vai precisar saber modelar a dependência entre esses atributos. Ou manualmente, ou utilizar algum algoritmo que estime essa dependência entre esses atributos. Que são algoritmos muito mais custosos. As redes Bayesianas em geral. Aqui é só um exemplo clássico do problema de dependência entre atributos. Eu estou assumindo que a altura e o sexo são descorrelacionados, mas na prática a gente sabe que a pessoa ter mais de 1,80 m afeta, sim, o fato da pessoa ter mais de 90 kg. Então, se a gente fosse modelar uma rede Bayesiana, a gente botaria uma seta desse tipo, dizendo que a altura tem impacto em peso,
e na hora da gente modelar as probabilidades, calcular, estimar da base de dados peso, a gente levaria em conta ter mais de 90 kg e mais de 1,80 m, ou menor ou igual a 1,80 m, ou ter menos de 90 kg e mais de 1,80 m, ou menor ou igual a 1,80 m. Então isso daqui a gente explode para os 4 casos possíveis. E com isso a gente termina então essa aula, aqui com quase 1h30. O que eu quero que vocês leiam? Então, por favor, leiam. A gente está fazendo basicamente aulas expositivas gravadas em vídeo e leituras auxiliares. Eu quero que vocês utilizem o Slack para tirar dúvidas de maneira assíncrona, e eu vou reservar, enfim, não fiquem despreocupados, eu vou reservar espaços e aulas e momentos de aula no Zoom para que vocês tirem dúvidas de maneira síncrona. Mas por enquanto vão assistindo os vídeos e façam as leituras. Então, seção 5.3 do livro do TAN, capítulos do 5 do livro da Cátia Facelli, vocês vão estar bem cobertos nessa parte do aprendizado probabilístico. Agradeço a atenção de vocês e aí a gente se vê em breve.